Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. O governo começa a priorizar a aprovação de indicações de diretores do Banco Central, quer dizer, elege como grande prioridade a questão da taxa básica de juros e meio que deixa de escanteio a CPMI dos atos de 8 de janeiro. Aliás, eu tô achando que essa CPMI não tá meio sendo deixada de lado por todo mundo, Orengo. A gente não fala mais desse assunto. O que acontece? Bom dia. Andando de ré, né, Megali? Bom dia a você, Sheila, bom dia a Bom dia. todos. É história de, olha, vamos focar no que interessa, né? E o mais importante agora é realmente melhorar a economia. E aí, com esse foco, Megali, é o seguinte, prioridade, regime fiscal, né? Hoje tem uma reunião importante do relator aí, Cláudio Cajado, com a bancada do agronegócio, né? Ele vai se encontrar também com republicanos, né? Com o ministro Alexandre Padilha, então, para abrir ali espaço, criar o clima para aprovação. E também ainda a questão das indicações do Banco Central, que foram confirmadas ontem pelo ministro da Economia, da Fazenda, Fernando Haddad, e o grande nome aí é Galípolo, né, secretário executivo, o número 2 do Ministério da Economia, da Fazenda, e agora com a indicação também de um servidor de carreira, Ailton Aquino, né? Agora, o que a gente colhe aqui conversando com parlamentares, Megali, é primeiro uma boa recepção, até entre parlamentares de oposição. E por quê? Primeiro que Galípolo não é considerado, entre aspas, um petista, né? Mas é um nome técnico, e tem ali mais adesão no Congresso Nacional, no Senado, né? E alguém que vem de mercado também, vem do mercado. Agora, a grande estratégia do governo, a grande pressão do governo é para reduzir a taxa de juros. E esse é um ponto que acaba unindo aí, né, as alas políticas do Congresso Nacional. A oposição, que tem ali um perfil mais liberal, é contra a taxa de juros altas, né? Então, o que a gente vê no Senado Federal é um espaço aberto para a aprovação dos nomes. Só para lembrar, Megali, a aprovação de nome de diretor do Banco Central precisa passar pelo Senado Federal. Primeiro na Comissão de Assuntos Econômicos, depois no plenário. Então são dois nomes que vão lá para avaliação. Agora o que a gente tem conversado com parlamentares é que o caminho não deve ser difícil. E a prioridade também, que é a aprovação da regra fiscal. Agora, nessa balança, o que a gente vê é o seguinte, né? A CPMI, ela vai ficando pelo caminho. O que está faltando para a CPMI? Indicação de nomes, oficialização. E aí você pega os partidos do governo, da base do governo, estão segurando essas indicações. E essa é uma estratégia, né? Deixa a CPI um pouco de escanteio, espera um pouco e foca lá no que realmente é mais importante, porque o Congresso tem aquele problema, né? Se cria uma CPMI agora, o barulho é tão grande que acaba afastando outras pautas importantes. E aí a oposição, que até então estava pressionando para tirar a CPMI do papel, para, de alguma forma, constranger o governo, como vai ter minoria na CPMI, já está reavaliando isso, né? Não é um jogo que é importante para a oposição, né? Aliás, pode ser um jogo de derrota ali, né? De criando arestas para a oposição, né? Que perdeu 2 vagas numa jogada política interna do Congresso Nacional e vai ter muita dificuldade ali de colocar uma narrativa dentro da CPMI por ter desvantagem numérica. Então, o que a gente vê hoje no cenário do Congresso é o seguinte, deixa um pouco a CPMI, fica ali em banho-maria, e o foco agora realmente é votar o regime fiscal e as indicações do Banco Central. Vamos combinar que fica mais difícil você fazer barulho quando o outro lado é mais numeroso e ainda tem gente da oposição que tá cheio de esqueletos no armário, né? Que ainda não foram descobertos a respeito do 8 de janeiro. Então, pelo sim, pelo não, tá todo mundo ali meio que dando uma de João sem braço. Agora, diante disso tudo, Orengo, lembra que um dia a gente falou da reforma tributária e que o governo estava todo otimista e que haveria aprovação no primeiro semestre? A gente desconfiou, o governo reafirmou. Vamos combinar que não vai dar nesse primeiro semestre com tanta coisa no caminho e com essa dificuldade na articulação política, né, Orengo? Não tem viabilidade. Você toca num ponto importante, Sheila, porque reforma tributária, a gente sabe da complexidade, mexe com diversos setores, então é preciso conseguir aí pontos de consenso, que sempre foi difícil, né, mas continua sendo prioridade. A questão é pragmática, né? Então, para o primeiro semestre, não é mais viável, né? Então, o governo quer fazer uma coisa de cada vez, né? Primeiro lá aprova regime fiscal e depois lança lá o foco na reforma tributária. O problema da reforma é que mexe ali com setores que querem participar, não adianta, né? As confederações que representam indústria, agricultura e serviços
se manifestaram dizendo que a reforma precisa ser aprimorada, o texto que está precisa ser alterado. Então vai precisar de tempo, não adianta, para juntar todo mundo numa mesa, discutir muito, né, mexer ali em pontos, e a aposta é tentar tirar essa reforma ainda neste ano do papel. O primeiro semestre realmente não é viável. Agora, ela conta com um apoiador de peso, aí, aliás, dois, né, que é Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. O governo, no momento, não lança todo o esforço para a reforma porque sabe da complexidade e quer fazer uma coisa de cada vez. Acabou de ter uma derrota, né? Se tentar votar tudo de uma vez, vai ter muita dificuldade. Então agora a ordem é o seguinte: tenta arrumar ali a base, né? Melhora o clima para votar regime fiscal, diretores do Banco Central e depois, aí sim a reforma vai ser discutida. Muito bem. Orengo, bom trabalho para você, até amanhã. Bom trabalho, até amanhã. Valeu.